Aí, pessoal, tá gravando então. Bom dia a todos, né? Novamente, estamos aí em prática, né, de processo civil do quinto semestre do dia 2 de abril de 2022. E como a gente já havia conversado aqui, nosso objetivo é fazer uma réplica. Pessoal, e nós vamos fazer uma réplica com base na única réplica que caiu na OAB, né? Na OAB aí, ao longo de todos esses anos que eu pude localizar, agora foi só uma réplica que caiu, né? Então a gente vai fazer essa única réplica aí, não tem jeito, só tem uma, né? Mas para ilustrar a réplica real, né? Uma réplica real, eu mandei aí também um processinho, né? Na verdade, é uma contestação e uma réplica, né? Então, quem quiser dar uma olhadinha aí numa réplica real, tem sim um modelo, né? Um exemplo, na verdade. E a gente vai fazer, então, a réplica aqui do caso da OAB. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ler o processinho, o casinho da OAB juntos, né? E a gente poder, então, fazer a nossa réplica. Pessoal, a réplica, ela é uma peça bastante simples, né? Por isso que, né, não cai muito na OAB, na verdade cai uma só, né? Por isso que cai uma só. Então, é bem tranquilo de fazer. Então, me permitam aí compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Aí. Pessoal, então é uma prova da OAB, né? Só que é de 2010, né? Uma prova da OAB de 2010, já faz bastante tempo, né, que caiu. Mas, como eu disse, foi a única réplica que eu encontrei, então é a que a gente vai seguir. Pessoal, essa questão, ela caiu na época aí do Código de Processo Civil de 76, né? O Código de Processo Civil anterior. Esse código já foi modificado, porém, né, as bases aí da réplica se mantêm. Então, nós vamos pegar uma questão da época do Código de 76, mas as bases da réplica se mantiveram e nós vamos respondê-la, nós vamos fazer nossa peça com base aí no Código de Processo Civil de 2015. Mas já adianto para vocês, né, não mudou grande coisa aí. Bom, olha só, a réplica, ela é a peça seguinte à contestação, né? Então, como o processo ele é contraditório, ou seja, toda vez que uma parte fala, o juiz tem que dar vista e oportunidade de manifestação à outra parte, a réplica é a peça do autor posteriormente à contestação. Porque, veja, o autor, ele fez a petição inicial, o réu foi citado e o réu, então, contestou a demanda, contestou a lide, contestou aquela petição inicial. E aí o réu falou. E se o réu falou, tem que ser dada a oportunidade do autor falar novamente aí. E aí o autor vem e faz a réplica. Pessoal, só que veja, para por aqui, para por aqui. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não existe tréplica do réu, não existe tréplica do réu. Tudo que a gente ouve falar de tréplica e tal, gente, é para plenário do tribunal do júri. Aqui no procedimento comum, do processo civil, não existe tréplica. Então, a gente tem a petição inicial do autor, a gente tem a contestação do réu, e agora que nós vamos fazer, nós temos a réplica do autor. Não existe tréplica. E o objetivo, então, da réplica é permitir que o autor se manifeste sobre os pontos levantados aí à contestação do réu. Então, a gente na réplica se manifesta, então, contra a contestação do réu. Isso que a gente precisa saber aí para conseguir fazer a nossa réplica. Então, vamos lá, né? Dei uma enroladinha aqui para dar tempo para vocês abrirem o caso concreto, né? O caso aí da Júlia, e a gente vai trabalhar junto agora o caso da Júlia. Vamos lá, olha só. A Júlia ajuizou a ação sobre o rito ordinário. E aqui a gente tem que fazer uma observação. Pessoal, no Código de Processo Civil de 76, chamava-se rito ordinário. Chamava-se.
Por quê? No Código de Processo Civil de 2015, não chama mais rito ordinário, agora chama procedimento comum. Então, o que era rito ordinário lá no CPC de 73, agora para a gente no CPC de 2015 é procedimento comum. Então, vocês estão estudando procedimento comum, né, no quinto semestre, nas aulas teóricas, nós vamos fazer, sim, a réplica seguindo as regras aqui do procedimento comum, né? Então, esse termo aqui, procedimento ordinário, ele está desatualizado, né? Mas não tem problema, porque a gente sabe que agora é o procedimento comum. Então, a Júlia ajuizou a ação sobre o procedimento comum, distribuído à 34ª Vara de Família de São Paulo, com o objetivo de ver declarada a existência de união estável, que alega ter mantido de 89 a 2005, com Jonas, já falecido. Arrolou a autora, no polo passivo da lide, o nome dos herdeiros de Jonas, que, devidamente citados, apresentaram contestação no prazo legal. Olha lá, duas observações aqui. Como o réu, né, da união estável já faleceu, não tem como processá-lo mais, porque ele já faleceu. Então, a ação, ela é sim ajuizada contra os herdeiros do falecido. Então, perfeito, né? Tá correto. Né? E eles foram devidamente citados e apresentaram contestação no prazo legal. Olha só a deixa da OAB. Já apresentou contestação. E a gente, na prática, tem que fazer a peça seguinte, que é a contestação, então a gente tem que fazer a réplica, né? É a partir desse trecho aí da questão da OAB que a gente descobre que a gente tem que fazer a réplica, né? Porque os réus apresentaram contestação, então, pelo processo é contraditório, o autor faz a réplica, né? Em sequência aí. Bom, e aí ele fala o seguinte, a questão fala o seguinte, ó. Preliminarmente, os réus alegaram que o pedido seria juridicamente impossível, sob o argumento de que Jonas, apesar de não viver mais com sua esposa havia 20 anos, ainda era casado com ela, mãe dos réus, quando falecera, algo que inviabilizaria a declaração de união estável por ser inaceitável admiti-la com pessoa casada. Pessoal, essa é a preliminar que eles alegaram. Vamos rebater já? Vamos já rebater? Olha só, o entendimento da jurisprudência é que estar casado por si não impede a união estável, uma nova união estável, né? Desde que estejam separados de fato, né? Desde que separados de fato. Então, uma pessoa que já tenha separado de fato, que não conviva mais com o esposo, com a esposa, ele pode sim constituir uma união estável, né? Então, isso não é argumento, porque eles podem, né? Podiam estar separados de fato. E aí o Jonas e a Júlia constituíram uma união estável, não tem problema. Segundo argumento aí dos réus, a autora não teria interesse de agir, sob o argumento de que Jonas não deixara pensão de qualquer origem, sendo inútil a ela a simples declaração. Pessoal, olha só, ainda que não haja interesse patrimonial, porque não deixou pensão, não deixou bens a partilhar, todo mundo tem direito de regularizar a sua vida pessoal, né? Inclusive reconhecendo aí a união estável, né? Até porque hoje, né, ela é muito aproximada, ela é equiparada a casamento, né? E todo mundo tem direito ao seu status familiar, né? Ao seu estado civil. Então, ela pode sim, ainda que sem interesse patrimonial algum, requerer a declaração de união estável, até se isso for lhe fazer bem, né? Os processos de família, ele tem essa função também, né? Fazer com que a pessoa se sinta bem, né? Então, ela pode sim entrar com ação declaratória, mesmo sem interesse patrimonial. Terceiro ponto. O pedido encontraria óbice na coisa julgada, sob o fundamento de que, em oportunidade anterior, a autora ajuizara contra os réus ação possessória, na qual, alegando ter sido companheira do falecido, pretendia ser mantida na posse do imóvel pertencente ao último, tendo sido o julgamento dessa ação desfavorável a ela, sob o fundamento de que não teria ocorrido a união estável. Olha só, antes dela entrar com essa ação de união estável aqui, que a gente vai fazer a réplica, a Júlia moveu uma ação de posse, né, para ser mantida na posse do imóvel em que ela morava com o réu,
alegando que ela tinha união estável. E ela perdeu essa ação possessória, né, em que o juiz entendeu, então, que ela não teria união estável. E aí os réus estão alegando que, como ela perdeu a possessória por não ter união estável, ela não poderia entrar com uma nova união estável sob pena de violação da coisa julgada. Pessoal, isso está errado, porque veja, o que faz coisa julgada é apenas a decisão de mérito, o pedido de mérito. E, ainda que seja usada para fundamentar esse pedido de mérito, os fundamentos em si não fazem coisa julgada. Então, veja, a Júlia tinha entrado com uma ação possessória e perdeu. O que fez coisa julgada foi a improcedência da ação possessória. Então, ela não pode mais entrar com a ação possessória, ela não tem direito a manter a posse da casa. O fundamento para isso foi não ter união estável, mas foi um mero fundamento, não foi a causa, não foi a decisão em si. Então, essa fundamentação de não ter união estável na possessória não faz coisa julgada, porque não foi decidido se tem ou não tem união estável. Foi fundamentado que não tinha, né? Consequentemente, não tem coisa julgada, porque não foi decidido no mérito, não foi a razão principal do processo da ação processória, né? E, portanto, ela pode sim ser pode sim promover uma nova ação, uma ação específica agora de união estável, sem que isso de fato afronte a coisa julgada da ação possessória. Quando a gente diz que houve uma fundamentação, mas essa fundamentação não faz coisa julgada, a gente diz que isso foi incidenter tantum, né? Foi uma decisão incidenter tantum, porque foi decidido no processo, até foi, mas como fundamento, não como pedido principal, e só o pedido principal de mérito é que de fato faz coisa julgada, né? Então, item 3 aqui da contestação também está fora, né? Item 4. Haveria litispendência sob o argumento de que tramitava na primeira vara de órfãos e sucessão de São Paulo ação de inventário dos bens deixados pelo falecido, devendo necessariamente ser discutido naquela sede qualquer tema relativo ao espólio, visto que o juízo de inventário atrai os processos em que o espólio é o réu. Pessoal, é verdade, o espólio realmente, né, o processo de inventário realmente, ele atrai os processos em que o espólio é o réu. No entanto, como a própria questão deixou claro, essa ação de união estável, né, movida pela Júlia, ela não é movida contra o espólio, ela é movida contra os herdeiros. Ela é movida contra os herdeiros. E, portanto, não é o espólio, e se não é o espólio, não é atraído pela ação de inventário. Além do mais, a ação de inventário, ela serve para fazer a partilha dos bens. Então, a ação de inventário é uma ação exclusivamente patrimonial. Então, na verdade, a ação de inventário só atrai para si os processos que discutam patrimônio. Só os processos que discutam patrimônio. E nesse caso aqui, a própria questão deixou claro que a Júlia não tem interesse patrimonial. O céu já até confessaram, olha, a Júlia não tem interesse patrimonial, né? Porque não deixou partilha, Jonas não deixou pensão, né? E, portanto, seria uma ação exclusivamente pessoal, nada a ver com patrimônio. E, por não ser uma ação patrimonial, ela também não atrai a competência para o inventário, né? Ou ela não é atraída a competência para o inventário. Ela é uma ação autônoma, Então, não tem litispendência nenhuma, não precisa extinguir o processo pode se manter tranquilamente aí. Bom, essas foram as alegações em preliminares de contestação. Agora a gente tem que analisar por que os réus continuaram se defendendo no mérito, né? Os réus fizeram uma contestação no mérito. Então, vamos lá. No mérito, os réus aduziram que Jonas era homem dado a vários relacionamentos, né? PS, galinha. E, apesar de ter convivido com a autora sob o mesmo teto, olha, os réus confessaram
que a autora e o pai deles viveram sob o mesmo teto, que houve coabitação. Isso é importante para a união estável. Apesar disso, o Jonas tinha uma namorada em cidade vizinha, com a qual se encontrava regularmente uma vez por semana no período da tarde. Pessoal, olha só, ainda que ele tenha uma namorada e tal, os próprios réus confessaram que ele coabitava com a Júlia. E os próprios réus confessaram que essa outra pessoa, essa namorada, era uma mera namorada, né? Não era algo oficial ou tornado público aí, né? Então veja que esse outro relacionamento era algo, de certa forma, mais esporádico, né, do que a Júlia, que eles moravam juntos, né? Então isso não impede por si a união estável, né? Isso não impede por si a união estável aí. Né? Senão, até ficaria muito fácil, né? Um casal em união estável. Um não quer que caracteriza a união estável, começa a sair aí. Aí o outro, né, além de ser traído, ainda fica sem conseguir configurar a união estável por conduta do outro malandro, galinha que sai traindo aí. Não faz sentido, o prejuízo seria muito maior, né? O direito está aqui para dar estabilidade social. Então, o direito permite, sim, o reconhecimento da união estável, né? Então, essa defesa de mérito também dos réus também não corre. Bom, e aí vem, então, nosso querido pedido da OAB. Olha lá. Considerando as matérias suscitadas na defesa, o juiz conferiu à autora, mediante intimação, feito em 21/9 de 2XX, segunda-feira, prazo para manifestação. E aí, a OAB nos pede, considerando a situação hipotética apresentada na qualidade de advogado contratado por Júlia, redige a peça processual cabível em face das alegações apresentadas na contestação. Date o documento no último dia do prazo. Então, a gente tem que datar o documento aí no último dia do prazo. Vamos lá? Vamos lá? Vamos fazer a peça? Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí sobre essa questão? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa antes da gente fazer a peça? Não? Tudo certo? Então vamos lá. Então eu já deixei aberto aqui um arquivo do Word em branco. Não precisam se preocupar em anotar tudo aí, porque eu vou mandar para vocês esse arquivo do Word aqui, né? Então fiquem tranquilos aí, não precisa se preocupar em anotar tudo, porque eu vou mandar aí para vocês o arquivo do Word. Bom, pessoal, vamos começar o nosso endereçamento, né? Vamos começar o nosso endereçamento aí? Olha só. Então vamos lá. Vai ficar excelentíssimo senhor doutor juiz. Opa, juiz, e agora com acento. Juiz de direito da 34ª Vara de Família de São Paulo. Professor, como você sabe que é a 34ª Vara de Família de São Paulo? Gente, porque a OAB nos disse, né? Se vocês pegarem a questão aí, a OAB disse, ó, o processo está lá na 34ª Vara de Família de São Paulo. É por isso que eu sei. A gente pega essas informações da própria questão da OAB. Aí, então, a gente tem que pular 10 linhas. Mas eu não vou pular, porque senão fica um espaço muito grande aqui. Mas eu vou indicar que a gente sabe que tem que pular as 10 linhas aí. Então, aqui vem 10 linhas. E a gente já começa a nossa qualificação. Pessoal, a nossa peça é feita pela Júlia, né? A Júlia, que ela é a autora. Então, Júlia, já qualificada por seu advogado infraassinado, nos autos do processo número... Pessoal, a OAB nos deu o número? Não, né? E aí a gente também não vai inventar. A gente vai colocar tracinho aqui. A OAB nós não deu o número, né? Então a gente põe tracinho aqui. E aí vem o nome da ação. De ação de união estável
E Júlia, né? E Júlia move em face dos herdeiros de Jonas, já qualificados, face dos herdeiros de Jonas, já qualificados, tramitando pelo cartório de ofício judicial respectivo em cumprimento do despacho de folhas, tracinho, vírgula, vem respeitosamente e dentro do prazo legal apresentar réplica à contestação de folhas, tracinho, nos termos do artigo. Qual que é o artigo, pessoal, que fala da réplica? Qual que é o artigo que fala da réplica? São os artigos pós-contestação. Contestação está ali em torno do 330, então a réplica vai estar um pouquinho depois aí do 330. Não sei de cabeça também, né? Vamos pegar aqui, né? Contestação está em torno aí, né, do 330. 351, a Bruna já trouxe para a gente. Perfeito aí. Do artigo 351 do CPC de 2015, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Pessoal, terminamos aqui a qualificação, né? Terminamos aqui a qualificação. Colocamos aí o nome das partes, colocamos aí o suposto número do processo, colocamos aí também, né, o nome da ação, né? E colocamos o fundamento aí, que é o artigo 351. Terminamos a qualificação. E agora, então, a gente vai fazer a réplica em si. Então, vamos colocar um tópico 1 aqui, ó. Vamos colocar um tópico 1 aqui, ó. Isso. Tá doido, filho? Não precisa disso, não. Vamos colocar o tópico 1 aí, ó. Das preliminares alegadas pelos réus, né, pelos réus em contestação. Então, a gente vai falar aqui, no primeiro tópico, das preliminares alegadas pelo réu na contestação. Olha só, os réus contestaram a lide e aduziram diversas preliminares que, todas elas, não se sustentam. A saber, né? E aí a gente vai impugnar cada uma das preliminares. Olha lá, a primeira preliminar é que o pedido seria juridicamente impossível porque o Jonas era casado. Vamos impugnar? Olha só. Primeiro, alegaram os réus que o pedido seria juridicamente impossível, aduzindo que o Jonas seria casado no período da união estável com a autora. Tem razão, uma vez que o ordenamento jurídico reconhece o direito de constituição de nova união estável, mesmo com pessoas ainda previamente casadas.
sendo certo que os próprios réus confessaram que Jonas estava separado, de fato, de sua ex-esposa, ao mencionarem expressamente que Jonas coabitava, né, morava junto, coabitava com Júlia no período mencionado a exordial. Pessoal, exordial é a petição inicial, né? Exordial é a petição inicial. Então, eles mesmos falaram que o Jonas coabitava com Júlia. Mas se ele coabitava com Júlia, ele estava separado, de fato, de sua ex-esposa. Aí, isso pode gerar, né? Isso permite, sim, a união estável. Portanto, o pedido de declaração de união estável é plenamente possível no presente caso. Impugnamos aí, né, a primeira alegação do autor. Nós impugnamos a primeira alegação do autor. Professor, tem algum artigo de lei para citar aqui? Não, gente, isso é entendimento jurisprudencial, né? Não tem um artigo de lei específico para isso aí, né? Falando, olha, se está separado de fato, permite união estável. Não tem. Isso é entendimento jurisprudencial, né? Então, veja que, para fundamentar isso na OAB, a gente teria que citar jurisprudência. A gente teria que citar jurisprudência. E na OAB, não tem como citar jurisprudência. Então, na OAB ficaria assim, né? Na OAB ficaria assim, porque realmente não tem como citar jurisprudência. Agora, como nós estamos fazendo a peça, apesar de ser da OAB, mas fora da OAB, eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Olha só. Aos discentes, então é a vocês, por favor, procurar e citar jurisprudência que permitiu união estável quando casado, mas separado de fato. Vou deixar a bomba com vocês aí, né? Vou deixar a bomba com vocês. Na OAB não é obrigatório, mas, né, aqui, como a gente não está na OAB, acho que seria bem interessante citar essa jurisprudência aí, né? Bom, pessoal, então isso vai ficar aí de tarefa de casa, procurar uma jurisprudência. Pessoal, beleza isso aqui? Deu para entender o que estava escrito? Deu para entender o que a gente escreveu? Fez sentido para vocês? Beleza. Então vamos seguir. Vamos lá. Segundo, o que eles alegaram em segundo lugar? Que a autora não teria interesse de agir sob o argumento de que Jonas não deixara pensão de qualquer origem, sendo inútil a ela a mera declaração. Segundo, olha só, alegaram os réus falta de interesse de agir, porque não restaria pensão à convivente Júlia. No entanto, ainda que eventualmente não exista interesse patrimonial, o que se diz apenas para debater, né? Por que o que se diz apenas para debater? Porque, na verdade, a gente não sabe se não tem interesse patrimonial mesmo, né? Os céus estão falando, ó, não tem pensão aí. A gente, como advogada da Júlia, não sabe. A gente não vai confirmar para o juiz, olha, não tem pensão mesmo, juiz. Porque, quem sabe, no futuro aí aparece uma pensãozinha. E aí a Júlia vai querer, mas ela não vai conseguir porque nós, advogados dela, falamos, ó, realmente não tem pensão. Então, a gente fala, olha, ainda que eventualmente não exista, pode ser que exista, a gente não sabe, né? Então, a gente só está falando aí para debater, né? Para não prejudicar nosso cliente aí.
né? Então, ainda que eventualmente não exista interesse patrimonial, o que se diz apenas para debater, remanesce sempre interesse na declaração da união estável, uma vez que seu objetivo é também pessoal e regularizar situações e status familiar. Ela sempre tem interesse na declaração, né, uma vez que seu objetivo é também pessoal, né, e regularizar situações e status familiar, né, para ela até se sentir bem, ela tem direito de se sentir bem. Pessoal, e aqui, tem algum artigo de lei? Tem. Aqui tem. Aqui tem um artigo de lei. No CPC de 2076, de 1976 já tinha, né? E agora, no CPC de 2015, ainda tem um artigo de lei que fala que há interesse meramente declaratório, né? Um artigo que fala aí que sim, existe sim interesse meramente declaratório. Se eu não me engano, era o artigo 4º do CPC de 73, mas eu não lembro agora de cabeça qual que é o artigo do CPC de 2015, né? Era, né, o artigo 4º do CPC de 73. Agora vamos ver. Ó, esse artigo aqui, o artigo 3º ajuda a gente, ó. Não se excluirá da apreciação judicial ameaça ou lesão de direito, quer dizer, pode tudo, né? Pode tudo. Mas vamos ver se tem algum mais assertivo, né? Um mais direto. E eu acho que vai ser só esse terceiro. Aqui, ó, o 20. Olha só, o 20 é bom. É admissível ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido violação do direito. Olha só, né? Ele fala, ó, é admitida ação meramente declaratória. Então, é esse artigo aqui, o artigo 3º, mais melhor que o terceiro, o 20, que fundamentam a nossa peça. Vamos colocar lá? Então, vamos ver. Conforme previsão, né? Conforme previsão expressa no artigo 20 do CPC de 2015. Vai colocar um em verbos aqui, né? E a gente cita, então, o artigo 20. Né? Vamos citar expressamente o artigo 20 aí, né? Beleza. Conseguimos fundamentar aqui, né, com base no artigo de lei, que fala admissível ação meramente declaratória. Só meramente declaratória, sem mais nada, sem nenhum outro tipo de interesse. Né? Então, beleza, deu para fundamentar esse também. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Deu para entender isso aqui? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tudo certo? Então vamos partir para o próximo. Olha só. Terceiro. Fala assim: o pedido encontraria óbice na coisa julgada, sob o fundamento de que, em oportunidade anterior, a ação ajuizara a ação possessória e perdera. Né? Então, eles falaram: olha, ela perdeu a ação possessória por falta de união estável, então isso fez coisa julgada. Vamos lá. Terceiro, alegaram os réus violação de suposta coisa julgada prévia em ação possessória julgada improcedente sob o suposto argumento de que a autora Júlia
não teria união estável com Jonas. Tem razão os réus. Pesquet, ainda que eventualmente a razão de decidir da referida ação possessória tivesse sido o não reconhecimento de união estável, tal não reconhecimento jamais fez coisa julgada, pois, para tanto, apenas a decisão final de mérito e não os argumentos usados em sua fundamentação. Quer-se dizer que meros argumentos não fazem coisa julgada e, portanto, não impedem nem a propositura da presente demanda de união estável e nem a sua final procedência. Assim, não existe prévia coisa julgada no tocante no tocante à união estável. Aí. Pessoal, essa é a fundamentação, né? Essa é a fundamentação. Mera fundamentação em ação pretérita não faz coisa julgada, né? Só o julgamento de mérito, pedido de mérito que faz. Né? Então, ela não pode propor nova possessória, mas ela não tem problema nenhum em propor nova união estável. E nem é nova, né? É a primeira vez que ela está pedindo união estável. Então, fundamentos não fazem coisa julgada. Pessoal, beleza? Vamos ver se a gente acha algum artigo. Vamos ver se a gente acha algum artigo que fala sobre isso. Eu acho que não tem. Acho que isso aqui é uma construção doutrinária. Eu acho que não tem artigo, não. Eu acho que isso aqui é uma construção doutrinária. Então, vamos colocar essa observação aqui, ó. Aos discentes, por favor, procurar e citar. Doutrina de processo civil, dizendo que mera fundamentação não faz coisa julgada, né? E, né, o correto, né, apenas dispositivo de decisão que transita em julgado, né? Então, construção doutrinária aí, né? A gente vai ter que citar uma doutrina dizendo que fundamentação não faz coisa julgada, né? Depois a gente procura um artigo, ver se tem. Eu não sei de cabeça, eu acho que não tem. Eu acho que é só uma construção doutrinária mesmo, né? Pessoal, beleza? Alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu esse terceiro tópico? Então, vamos lá. Olha só. E o último tópico, né? O quarto aí. Os réus alegaram que haveria litispendência ao processo de inventário. Então, quarto, os réus alegaram ainda os réus que supostamente
haveria litispendência da presente ação pessoal de união estável em relação ao processo de inventário dos bens deixados por Jonas e que, supostamente, tramitaria perante a primeira vara de órfãos. Meu Deus do céu. Olha só, terminologia antiga aí, né? Primeira vara de órfãos e sucessões, né? Não tem mais vara de órfão, né? Vara da infância e juventude, né? É vara da infância e juventude. Mas, enfim, é o que consta aí na questão da OAB, né? A gente não vai brigar com o examinador, né? Pelo menos não na prova, né? Se a gente está sendo examinado, a gente não vai brigar com o examinador. Depois a gente impugna a questão, depois a gente recorre aí, mas na hora da avaliação a gente não vai brigar com o avaliador, né? É uma terminologia antiga, né? Já há muito tempo se usa a vara da infância e juventude, né? Então, tramitaria perante a primeira vara de órfãos e sucessões de São Paulo. Vamos impugnar? Sem razão. Sem razão. Pois a ação de união estável, como dito, é uma ação pessoal e movida em face dos herdeiros. Ao passo que o inventário é uma ação patrimonial e movida contra o espólio de Jonas. Deste modo, as causas de pedir, os pedidos e, respectivamente, as partes são absolutamente diversas, de modo a inexistir litispendência entre as demandas, né? Pessoal, olha só, se as causas de pedir são diversas, se os pedidos são diversos, um é união estável, outro é partilha, né? Um é união estável, outro é partilha, e as partes são diferentes, não tem litispendência, né? A litispendência, para que ela ocorra, ela exige aí identidade total de partes, né? De elementos da ação. A litispendência exige identidade total de elementos da ação. E não é o caso, né? Vamos colocar só essa informação? Então tá aqui, ó, de modo a inexistir litispendência entre as demandas, até porque, como é sediço, né, como é sabido, a litispendência, assim como a coisa julgada, exige identidade total dos elementos da ação, das ações, né? Quais são os mesmos elementos das ações? Causa de pedir, pedido e partes. O que não ocorre no presente caso. O que não ocorre no presente caso. Fundamentamos aí. Fundamentamos, né? Fundamentamos. Pessoal, aqui também nós não temos um artigo expresso nesse sentido. Para fundamentar isso aqui, tem que citar a doutrina, explicando que a litispendência depende de identidade total dos elementos da ação, né? Então, vou deixar aqui com vocês. Então, olha, citar doutrina de processo civil dizendo que a litispendência exige identidade total dos elementos da ação. É a doutrina que vai conseguir, de fato, fundamentar aqui, né? Então, a gente precisa citar uma doutrina dizendo que a litispendência exige identidade total dos elementos da ação.
Pessoal, beleza aqui? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida? Se não, a gente pode terminar aqui, né, nosso capítulo das preliminares ao mérito, para a gente poder entrar no mérito. Vamos terminar? Então, ó, diante do exposto, restou demonstradas todas as condições da ação, inclusive legitimidade ativa e passiva, vez que sequer foram impugnados pelos réus, bem como interesse jurídico processual e possibilidade jurídica do pedido, de sorte que, preenchidos todos os requisitos para prosseguimento da demanda e seu julgamento de mérito, o que desde logo se requer. Então, preencheu todas as condições da ação aí, né? Preencheu todas as condições da ação e, preenchidas as condições da ação, o processo pode seguir. Pessoal, só uma observação aí, uma atualização, na verdade. Olha só, eu mantive aqui como condição da ação a possibilidade jurídica do pedido, né? Eu mantive aqui na nossa peça, como condição da ação, a possibilidade jurídica do pedido. Por quê? Porque os réus alegaram que não havia, né, possibilidade jurídica do pedido, porque Jonas já seria casado, né? Só que atualização aí. A possibilidade jurídica do pedido era, de fato, uma condição da ação no CPC de 76. E como essa questãozinha da OAB ela é de 2010, ela foi feita e respondida na égide, né, sob a época do Código de Processo Civil de 76. No entanto, veio aí, né, o CPC de 2015, 5 anos depois dessa questão. E o CPC de 2015 tirou como condição da ação a possibilidade jurídica do pedido, né? A possibilidade jurídica do pedido, hoje, CPC de 2015, ela não é mais uma condição da ação. Hoje, a possibilidade jurídica do pedido, ela é analisada no mérito da causa, né? Por quê? Porque se o pedido for impossível, na verdade, a ação ela é improcedente, né? Isso é questão de mérito, né? Então, o CPC de 2015 tirou, né, das condições da ação e colocou no mérito da causa. Aí, a gente vai fazer essa observaçãozinha aqui no próximo tópico da nossa réplica, quando a gente for falar, então, do mérito da causa, né? Terminamos as preliminares e aí agora nós vamos falar do mérito da causa, né? E a gente vai fazer essa observaçãozinha aqui. Pessoal, beleza? Podemos começar o nosso tópico do mérito da causa? Então vamos lá. Olha lá. Superadas as preliminares alegadas pelos réus, vez que não lhes restam razão alguma, no mérito, a ação é procedente, o que desde logo se requer a vossa excelência. Então, no mérito, né, já dissemos aí para o examinador, né, que nós estamos falando do mérito, né, e que no mérito a ação é procedente. Já requeremos isso ao autor aí. Olha só, restou demonstrado que
eventual casamento prévio do réu não, né? Do falecido Jonas não impede o reconhecimento da presente união estável com a autora, uma vez que, uma vez que eles já se encontravam separados de fato, como confessaram os próprios réus ao mencionar que, que a autora Júlia e Jonas conviviam, né? Viviam juntos na mesma casa. E, eles não, ele, né? Ele já se encontrava separado de fato, como confessaram os próprios céus aí. Então vamos colocar aqui. Sendo assim, além do pedido ser juridicamente possível, é certo que, seguindo o CPC de 2015, no qual, a, a possibilidade jurídica do pedido deixou de ser preliminar, deixou de ser condição da ação, né? Deixou de ser condição da ação e se tornou pedido, se tornou análise de mérito, a presente demanda é procedente, dado a prévia separação de fato entre Jonas e sua ex-esposa. Então, esse é o primeiro tópico aí. Pessoal, olha só, se fosse lá na época do CPC de 76, né, quando essa questão caiu na OAB, a gente nem precisaria abrir esse tópico aqui, né? A gente abriu, na verdade, para fazer atualização, né? A gente só abriu para atualizar, para mostrar que a gente sabe que, né, a possibilidade jurídica do pedido não é mais, na verdade, condição da ação, né? Ela é, na verdade, uma análise de mérito, né? Então, só para atualizar aí. Bom, mas vamos continuar o mérito aí. Olha só. Os réus confessaram expressa ou tacitamente que, olha só, Júlia coabitava com Jonas. O que mais que os céus confessaram aí? O que mais que os céus confessaram aí? Né? Que Jonas estava separado da sua separado de fato, né? Separado de fato de sua ex-esposa. O que mais que os céus confessaram aí? Que o relacionamento com Júlia era estável. Era estável e público. Ah, professor, como que eles confessaram que o relacionamento de Júlia era estável e público? Porque eles falaram, olha, ele mora com a Júlia, mas ele tem outras namoradas. Se as outras são meras namoradas, é porque Júlia é a oficial aí, né? Essa é a ideia, né? Então, as outras eram namoradas, né? Outros relacionamentos esporádicos, mas Júlia era, né, a oficial, era a convivente aí. Bom, e por que é importante a gente fazer uma listinha aqui na réplica de fatos que não foram impugnados ou que foram confessados pelo réu, pelos céus? Vou colocar aqui, dentre outros. Por quê?
Porque aquilo que é confessado pelo réu ou não é impugnado torna-se verdadeiro. Então, veja, os céus confessaram expressamente ou tacitamente que, tornando tais fatos incontroversos e presumidamente verdadeiros, nos termos do artigo 341 do CPC de 2015. Então, o que é confessado pelo réu, o que não é impugnado pelo réu, se torna presumidamente verdadeiro. Então, esses fatos aí são verdadeiros, né? Não tem dúvida, não precisa nem produzir mais prova a esse respeito, né? Bom, pessoal, o que mais que a gente pode colocar aqui? Vamos colocar a questão, então, dos outros relacionamentos. Aduziram os réus que Jonas, em tese, manteria outros relacionamentos esporádicos, né? Esporádicos. Além de Júlia, mencionando que supostamente Jonas teria uma namorada em, vamos colocar entre aspas, em cidade vizinha. Essa é a alegação deles do mérito. Mas vamos impugnar. Contudo, tais relacionamentos, porque esporádicos e em cidade vizinha, ainda que supostamente existentes, não impedem o reconhecimento de união estável com Júlia, pois os céus confessaram que Jonas coabitava com Júlia e não com outras mulheres. Além de que suposto relacionamento diverso se daria, em tese, em cidade diversa, de modo que na cidade de Jonas e na comunidade em que ele oficialmente convivia, de modo público, seu relacionamento estável era com Júlia. E aí vamos finalizar. Deste modo, encontrava-se presente no relacionamento entre a autora Júlia e Jonas todos os elementos legais necessários para o reconhecimento da união estável entre eles, a saber, relacionamento estável, público e com intenção de constituir família. Uma vez que
coabitavam e assim eram conhecidos na própria cidade e comunidade que frequentavam. No mais, eventual relacionamento esporádico, ainda que supostamente a título de mero namoro, não impede o reconhecimento de união estável entre conviventes que coabitam entre si. Pessoal, essa é a fundamentação de mérito aí, né? Essa é a fundamentação de mérito. Gente, como que a gente vai de fato fundamentar isso aqui? Não tem lei, né? Isso aqui não está na lei. Isso é um entendimento jurisprudencial, né? Então, e doutrinário. Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos colocar, ó, aos discentes, citar doutrina e jurisprudência de processo civil? Não, de direito civil, na verdade, né, mais especificamente, direito de família, dizendo que a coabitação e a apresentação, o reconhecimento público, a apresentação não, e o reconhecimento público da convivência bastam para fins de reconhecimento da união estável. Então, não tem lei aqui também, isso aqui é também uma construção aí jurisprudencial e doutrinária. Então, citar a doutrina aqui de direito civil, né, e jurisprudência também, né, dizendo que a coabitação por si e o reconhecimento público aí da convivência bastam para fins de reconhecimento da união estável, né? E aí a gente termina aqui. Diante do exposto, né, diante do exposto, estou demonstrado os fatos e os direitos pertinentes aos pedidos da autora para fins de julgamento de procedência da presente lite, o que desde logo se requer. Pessoal, terminamos aí, né, o tópico referente aos pedidos de mérito, né? Terminamos aí o tópico pertinente aos pedidos de mérito. Mas terminou a petição? Não, né? Vamos fazer uns pedidos, pedidos finais aqui, ó. Dos pedidos finais. Vamos abrir um tópico aí dos pedidos finais. Olha só. Diante de todo o exposto, é a presente réplica para impugnar todas as alegações dos réus em sede de contestação e, uma vez presente, uma vez rechaçadas as suas alegações preliminares, ser reconhecidos presentes todas as condições da ação e pressupostos processuais, com, ao final, julgamento, ao final, requerendo o julgamento de procedência da presente lite para
reconhecer e declarar a existência de união estável entre Júlia e Jonas no período de 1989 a 2005, como medida de direito. Pessoal, esse é o pedido final de réplica aí, né? Mas eu costumo colocar o seguinte ainda, né? Se parasse aqui já estava certo, mas eu costumo colocar o seguinte ainda. Caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de produção de provas, pugna-se para que seja assim intimado a autora para fins de especificá-las no prazo legal, né? Então, eu falo sobre especificação de prova. Não precisava, nem precisava. Por quê? Existe uma peça só de especificação de prova, mas eu peço aí. Bom, e aí a gente pode terminar a nossa réplica, né? E como termina a réplica? Como toda petição. Termos em que pede e espera deferimento. Local, né? Data, local e data. E aqui tem uma observação que a gente precisa fazer, né? Mas vou deixar para o final, né? E aí, então, vem a parte da assinatura, né, de advogado. Então, advogado ou advogada, OAB, número traço. Pessoal, isso aqui costuma ser centralizado, né? Isso costuma ser centralizado, né? Bom, essa é a parte final de toda e qualquer peça. Mas antes da gente finalizar, a gente vai ter que voltar à questão, né? Isso é um ponto bem interessante aqui da questão. Olha só, a OAB pediu para a gente, ó, considerando as matérias suscitadas na defesa, o juiz conferiu à autora, mediante intimação feita em 21/9 de XX, que é uma segunda-feira, prazo para manifestação. Aí vem assim, ó, considerando a situação hipotética apresentada na qualidade de advogado, contratado por Júlia, redige a peça processual cabível em face das alegações apresentadas na contestação. Date o documento no último dia do prazo. Pessoal, olha só. Então, a gente foi intimado aí no dia 21/9, a gente foi intimado no dia 21/9, que é uma segunda-feira, e a gente tem que datar a nossa réplica no último dia do prazo. Qual que é o prazo da réplica? 15 dias. 15 dias. Então, nós temos que contar o prazo para datar no último dia do prazo. Olha só. Então, veja que, né, a gente foi intimado, isso aqui tudo a gente vai apagar. Vou colocar em vermelho agora, que tudo a gente vai apagar. Isso aqui é só para a gente conseguir contar o prazo, né? Então, vamos lá. Olha só. Intimado, quando que foi intimado? 21/9 de 2000 que foi uma segunda-feira. Então, vamos contar o nosso prazo? Olha só, prazo da réplica é de 15 dias úteis, né? Prazo da réplica é de 15 dias úteis. Vamos lá? Olha só. Então, a gente foi intimado na segunda-feira, né? A gente foi intimado na segunda-feira, dia 21/9. Então, a gente começa a contar, na verdade, na terça-feira. Dia 1, dia 22, terça. Dia 2, dia 23, quarta. Dia 3, dia 24, quinta. Dia 4, dia 25, sexta. E aí? E aí, sábado não conta, domingo não conta, o dia 5 vai ser
28, segunda. Dia 6 vai ser 29, terça. Dia 7 vai ser dia 30, quarta. E aí, setembro tem 31 ou não tem? E aí, gente, setembro tem 31 ou não tem? Setembro não tem, né? Então, dia 8 vai ser dia 1º de outubro, né? 1º do 10, que é uma quinta. Aí, dia 9 vai ser dia 2/10, que é uma sexta. E aí, para. E aí, para. Dia 10 vai ser dia 3 é sábado, não conta. Dia 4 é domingo, não conta. Então, dia 5/10, que é uma segunda. É uma segunda. Aí, dia 11 vai ser dia 6/10, que é uma terça. Dia 12 vai ser 7/10, que é uma quarta. Dia 13 vai ser dia 8/10, que é uma quinta. Dia 14 vai ser dia 9/10, que é uma sexta. E aí, dia 15, sábado não conta, dia 10 não conta, que é sábado. Dia 11 não conta porque é domingo, então dia 12/10, que é uma segunda-feira. Pessoal, o prazo vai até dia 12/10. Então, a gente tem que datar a nossa petição do último dia do prazo. A questão fala que o local é São Paulo, então São Paulo, e a data aí, último dia do prazo, 12 de outubro de 2000 essa é a data da nossa petição, né? Então, a gente fez um rascunho aqui para conseguir contar, né? A gente fez um rascunho aí para conseguir contar, só que a gente pode apagar, e a gente tem, então, nossa peça terminada aí. Olha só, bem difícil essa parte da contagem do prazo, né? Bem difícil essa parte da contagem do prazo aí. Mas fazer o quê? Foi o que a OAB mandou, né? Ela deu o prazo da intimação e ela mandou a gente datar no último dia do prazo. E a gente teve que fazer. Então, por isso é essa data aqui. Pessoal, e com isso nós terminamos, né, o esqueletão da nossa réplica. Falta bastante coisa, né, que vocês vão ter que fazer aí, que é a fundamentação, né? No fundo, vocês que vão ter que pesquisar e fazer a fundamentação, mas o esqueletão aí da nossa réplica, né, com todos os argumentos, a gente já fez aí, né? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade. Querem fazer alguma colocação? Sei que ficou bem corrido aí, né? Mas o objetivo era que a gente, de fato, conseguisse fazer a peça inteira, né? Enquanto isso, eu estou salvando aqui, né, a peça. Não vou deixar ela formatadinha, não. Eu vou deixar com vocês, para vocês formatarem do jeito que vocês quiserem, né? Fiquem à vontade aí para formatar do jeito que vocês quiserem, né? E eu vou enviar para vocês, né? Vamos salvar aqui para a gente poder enviar para vocês. Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, e aí eu já encaminho. Não é terceiro semestre, quinto semestre. O dia 2, né, do 4 de 2022. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum comentário? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém discorda do que a gente colocou aqui? Fiquem à vontade aí. Tudo certo?
Então tá. Pessoal, eu vou encerrar aqui então a gravação, né, para o vídeo também não ficar muito longo aí, né? A gente passou a ter 2 aulas, né, apenas de sábado, né? Mas a gente continua aqui para eu conseguir enviar esse material para vocês, né? Eu vou baixar esse vídeo também que a gente gravou e vou colocar no YouTube, né? E vou disponibilizar para vocês também. Então vamos encerrar aqui a gravação, mas a gente continua mais um pouquinho. Então, muito obrigado aí pela presença e paciência de vocês. E espero que a gente possa se rever logo. Um abraço. Então, pessoal, alguém pode me mandar